Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu e hoje a gente vai fazer aquela rosa, quer dizer, aquela não, porque aquela já tá pronta. A gente vai fazer uma rosa como aquela, só que ainda maior, mais volumosa e também o botãozinho que tá escondidinho ali no canto. A gente vai fazer um botão com as folhas da rosa. E aqui, aproveitar aqui rapidinho enquanto o pessoal tá chegando. Não esquece, inclusive quem não se inscreveu ainda dá tempo. Amanhã começa o curso aí, o intensivo sobre a peônia aberta. Então amanhã, às 8 horas da noite, aqui no YouTube também, vai começar aí o treinamento da peônia aberta. Então é só clicar, vai estar o link aqui embaixo, que é o link do meu site, se inscreve e amanhã a gente acompanha aí um material super bacana. Então agora eu vou aqui arrumar o material da aula de hoje para a gente fazer rapidinho, porque tem muito conhecimento pela frente. Bora lá? O material aqui de hoje, ele não é tão extenso, então eu tô com o corante aqui para tingir a massa. Os corantes também depois para o final, para pintar, mas vamos logo começar aqui bem do iniciozinho. Bom, a base, o pad para bolear, boleador, arame 26 e arame 18. O arame 18 é para fazer o centro aqui, para fazer o cone com a bolinha. Essa bolinha é número 30, tá? De diâmetro de 30 milímetros. Cortador de rosa, mas no caso a gente vai usar os cortadores maiores que tiver aí da rosa. Cortador também, eu peguei aqui 2 tamanhos de folha, mas se não tiver, pode usar de um tamanho único. Cortador da sépala, os frisadores, tanto de folha quanto o da pétala. Aqui eu botei só uma luvinha para na hora de pintar. A massa de açúcar, gordura vegetal, fita floral. E aqui como cola, hoje a gente vai usar clara de ovo, que eu acho que no caso da rosa, eu acho mais fácil para trabalhar. E para descansar as pétalas, a famosa casquinha aqui, a forma de ovo de Páscoa. Então vamos lá, tirar tudo aqui e começar do início. Eu vou pegar aqui, cortar, eu corto sempre com alicate, porque eu acho mais fácil, porque esse arame 18, ele é bem grossinho. Então, eu tô cortando até com tamanho longo, mas não necessariamente precisa ser tão grande, tá? Depende aí da altura do seu bolo. E eu vou fazer um ganchinho. Então, é importante aqui o alicate, que eu vou fazer um ganchinho e depois eu vou virar isso aqui pra cima, tá vendo? Ele vai ficar ganchinho retinho assim pra cima. Agora eu venho aqui com o outro lado do arame e vou furar para ficar mais fácil de introduzir aqui esse ganchinho. Tá vendo que tendo furo é bem mais fácil para colocar. E eu vou preencher isso aqui tudo com cola quente. A cola quente aqui, ela vai fixar, ele já tá até firminho, mas a cola quente vai aqui fixar com mais rapidez. Então aqui eu venho com a cola quente bem lá dentro para encher bem a cavidade que ficou e deixo vazar aqui um pouquinho. Então aqui já esfriou um pouquinho, olha, eu consigo baixar e agora a bolinha tá bem firme, tá vendo? Essa é a melhor forma de conseguir furar aqui. E essa parte aqui de cima você pode fazer tanto com a massa de flor ou com pastilhagem, tá? Tanto faz. E por que que eu coloco assim no isopor? Que é literalmente para a flor ficar mais leve. Se eu for fazer o cone todo inteiro de massa, acaba esse cone ficando muito pesado, a flor ficando muito pesada no bolo. Então tudo que a gente pode fazer para tirar o peso da flor é melhor, tá? Muita gente reclama também, mas o isopor não come, o arame não come e a flor é comestível.
Então vamos lá, gente. Quem é que come o palitinho do churrasco? Então, são os suportes. A gente não precisa ter tudo 100% do tempo comestível. Tem uns suportes, precisa de um suporte para manter a estrutura. Vamos ver se aqui já vai ser suficiente. Aqui o importante, eu não tô usando o kit completo, o cortador menorzinho eu não tô usando aqui, tá? Mas é importante que esse cone, ele fique do tamanho desse cortador menor que a gente vai usar. Então, o cone, ele tem que vir até no máximo essa altura. Eu venho aqui com a clara, passo aqui em toda essa área. E já faço aqui uma pontinha do cone, olha, eu faço... Aqui um chapéuzinho. E vou colocando aqui e alisando. Se começar a colar na mão, passa um pouquinho de amido. Mas tá vendo? Ó, já faz um conezinho. Se quiser facilitar aqui, olha, passa um pouquinho também, ó. E vem alisando com a mão mesmo, tá vendo? Olha, que ele fica bem lisinho. Se sair um pouquinho, não tem problema. O importante é a altura do cone que eu falei. Que ele fique do tamanho do cortador menor que a gente vai trabalhar. Ele bem aqui lisinho. E tenta deixar assim centralizado mesmo, tá? O cone centralizado. Então, eu vou deixar ele secando. E agora, a gente vai partir... A gente vai partir aqui para cortar. Inclusive, eu já vou deixar esse cortador aqui para cortar a massa. Eu vou usar... A massa eu já tenho ela tingida aqui. E eu vou usar o gel, que é o Damasco, que é o mais clarinho, ou se quiser pode usar o corante em pó também, clarinho, para chegar nesse tom. Então, numa porção assim, eu usei mais ou menos uma gota, tá? Se quiser clarear um pouquinho mais, pode clarear, não tem problema, vai depender realmente da cor de fundo. Nesse caso aqui, a gente vai usar realmente assim já tingido, que facilita a questão de base. E depois que a massa seca, ela vai perder um pouco a cor, olha. Aqui eu já tenho, olha a diferença da cor. Ela realmente clareia depois que seca, tá? Ela perde a intensidade. Então, se você colocar bem clarinho, ela vai ficar ainda mais clara do que tá ali. Só sovar aqui um pouquinho. A gente vai usar 5 petalinhas, tá? A gente vai usar 5 pétalas dessa. E não precisa, todo esse centro da rosa, a gente não precisa colocar arame. É só para as pétalas aramadas, tá? Então, vou passar aqui um pouquinho de gordura para a massa não fugir da base. E aqui a gente vai abrir o mais fino que conseguir, transparente mesmo, tá? Quanto mais fininho, melhor. Para rosa, o ideal é que seja bem, bem fina. As pétalas da rosa natural, elas são muito fininhas. Olha, tá vendo? Como é que eu tô fazendo ela bem fininha, quase não sente. Tá vendo? Passa aqui, ela tá muito fininha. Então, eu vou cortar logo aqui 5 pétalas. Olha a espessura disso. Então, agora aqui, a gente vai, mesmo com ela bem fininha, passar um boleador em toda a bordinha. Então, eu vou trazer aqui tudo pro pad. Olha aqui a espessura, tá vendo? É um papelzinho. Ó, como é que tá dando para enxergar o meu dedo através da pétala. Então,
É isso que a gente quer aqui, bem, bem, bem fininha, transparente. Ela já está fininha, mesmo assim, deixa eu passar aqui um pouquinho do amido para não colar. Mesmo assim, ó, eu vou bolear toda a bordinha para ainda ficar mais fininha, tá? Para não ficar com a marcação do cortador e ficar bem, bem fininha. Mas eu não quero deformar a pétala, o que eu quero aqui é só afinar, tá? Para quem não tem facilidade ainda, corta uma quantidade menor, ou então corta e guarda dentro do saquinho, tá? Para ela não ressecar. Porque como ela tá muito fininha, ela seca com mais facilidade. Agora, dessas aqui, a gente vai colocar no frisador 4 delas, só uma não tem necessidade. E importante, a base sempre para dentro. E olha aqui, tá vendo como é que ela já cria a textura. Ela é muito fininha, então não tem necessidade de botar muita pressão. O que eu quero é botar uma pressão uniforme. E essa daqui eu não preciso botar no frisador. Então vamos lá, aqui eu já tenho um cone que eu já tinha adiantado, que já tá mais sequinho. Eu pego aqui a clarinha de ovo e vou passar nessa base toda do cone. Essa daqui que a gente não levou para o frisador, a gente vai envolver e fazer o acabamento aqui da pontinha. Então eu coloco ela um pouquinho acima do cone e eu vou literalmente envolver fazendo um biquinho. Só para fazer o biquinho desse cone. E colo aqui embaixo. Só para realmente cobrir o cone com a cor que a gente está trabalhando. Agora eu venho com duplinhas e vou aqui fazer um V. Para poder colar. Então eu venho aqui do lado oposto. Agora eu não vou subir mais, tá vendo? Ele tá aqui da altura, depois é que a gente vai subir. Eu vou colar o lado aqui esquerdo e deixar solto este outro. Por quê? Porque eu venho com esse outro lado e vou fazer o mesmo movimento. Eu vou envolver aqui e aqui. Tá vendo? Sempre intercalando. Aí eu venho aqui, olha, com um pouco mais de cola, no caso a clara de ovo, e vou envolvendo. Certo? Então aqui, olha, ela já ficou. Eu já abri um pouquinho, mas o centro tá visível. Aqui aquela pontinha que a gente fez da primeira. Então aqui novamente. Eu venho, faço o V aqui e intercalando. Então, se eu botei os dois nesse sentido, eu agora venho, opa, do outro lado ainda na mesma altura, colo à esquerda, deixo aberto aqui e do outro lado e vou sobrepor um com o outro.
E já vou começando a afrouxar um pouquinho. Só aperto aqui para poder colar a base. E já começo a afrouxar um pouquinho, tá vendo? Aqui a gente já pode, inclusive, dobrar aqui um pouquinho. Deixa eu colar aqui um pouquinho mais essa pontinha. Mas eu já posso começar aqui a abrir um pouquinho mais, tá? Ó, e vou abrindo, olha como é que ela tá bem fininha. Então, aqui a gente já começou a base do botão. Tá certo? Bem, com bastante cuidadinho para não rasgar. Então, aqui, essas 5, a gente não vai mais trabalhar com esse tamanho. Agora, eu vou cortar só mais 3 desse tamanho aqui. E depois a gente vai partir pro maior. Então, a gente começou com 5 pétalas, uma no centro e 2 intercalando. E agora a gente vai partir para 3 pétalas. Quanto mais fina, mais realista ela fica. Aqui eu ainda posso abrir mais fininha ainda. Tô vendo aqui que tá grossinha. Então, olha. Tá vendo? Ainda teve área aqui pra abrir mais. Então, eu estico mais um pouquinho e venho com o cortador novamente. Olha quanto excesso ainda tinha. Eu quero que o dedo apareça embaixo. E mesmo assim, olha, quando boleia, ela ainda aumenta mais aqui. Tem área ainda, não parece, mas ainda tem onde conseguir ficar mais fininha. E agora todas 100% são marcadas, tá? Não tem uma pétala agora pra frente que a gente não marque mais. É só aquela do centrinho, porque ela não aparece. Então é besteira a gente não marcar. A gente marcar, perdão. Depois as outras, elas, todas as texturas, elas aparecem. Então é importante. Pronto, todas elas. E a sequência é exatamente a mesma. Então, a gente vai começar aqui nessa interseção, fazendo sempre esse Vzinho aqui de cola. Então, você pode usar, no caso, eu tô usando a clara de ovo, porque, engasguei. Porque na rosa, eu prefiro usar a clara, mas pode usar água, pode usar uma colinha ralinha de CMC. Então, vamos lá. Ó, na altura ainda, colo todo o lado da esquerda e vou abrir aqui para poder entrar com a outra pétala para fazer a interseção. Ó, uma vai sobrepor a outra. E eu já começo a abrir um pouquinho mais, tá vendo? Eu botei muito pro alto, vou botar mais para baixo aqui. Pronto. Ela começou a abrir. Cola só a base. Mas aqui a gente já começa, ó, eu empurro aqui, só dou uma, não é para pinçar, tá? Eu só dou uma ajeitada aqui no centro da pétala e venho empurrando as laterais. Então, eu dou uma ajeitada aqui no centro e em sequência venho aqui, olha, puxando para ela abrir.
Olha, aqui ela deu uma rasgadinha, não tem problema, porque a rosa na natureza, ela também tem essas fissurinhas, tá? Não fique preocupado. Ai, rasgou um pedaço, não tem problema, tá? Na natureza isso também acontece. Nesse ponto, a gente já pode deixar para fazer um botão ou botar só mais uma camadinha, que é o que eu vou fazer, tá? O botão eu vou deixar agora com uma camadinha, agora desse cortador um pouco maior, mas pode deixar ela bem pequenininha assim também. Então, poderia parar aqui para já colocar a sépala. No caso, a sépala seria essa pequenininha aqui, tá certo? E a sépala no botão, ela cola inteira para cima. Eu vou pegar uma quantidade de massa que seja o suficiente para abrir 3 desse cortador, tá? Deste cortador aqui, é o tamanho intermediário que a gente vai usar, eu vou abrir 8 sem estar aramada e 5 aramadas, tá? Então, da menor, nós abrimos também 8. Essa aqui vão ser 8 mais 5. No caso, então, 13 deste tamanho e meia dúzia do tamanho maior. Essa maior vão ser todas aramadas. Olha como é que minha mão tá aqui aparecendo no fundo, tá vendo? Tá bem transparentinha. Aqui, processo de sempre, boleia. Esse boleado é que faz toda a diferença. Além da gente abrir a massa bem fininha, isso é para vida, para qualquer pétala, qualquer folha, tudo tem que estar boleadinho na ponta. Se não tiver boleadinho, você olhar, não é boleadinho, opa, não é meu aluno aí não, hein? Então agora aqui, ela chega a dobrar aqui um pouquinho nesse marcador, ela não pega todo o marcador. Então, tá vendo? Ela já faz até um babadinho aqui na ponta. E muito importante a forma como a gente tira do frisador. Tá vendo? Ele é nessa posição côncavo aqui. Então, assim é que eu tenho que colar na flor, tá? Eu não posso virar. Se eu virar, a gente perde a textura externa. Então, tem que deixar sempre na mesma posição pra gente não errar. A forma que a gente tira do frisador é a forma que a gente vai usar, tá? Já tá indicando qual é a forma da movimentação aqui da pétala. Então, presta muita atenção quando estiver fazendo para não girar. E aí ela vai ficar, cada uma com uma marcação diferente, fica estranha. A textura da pétala é diferente para dentro e para fora. Então, tá vendo? É assim, é fácil, porque ela já fica curvadinha. Então, faço o Vzinho. E pulo aqui. Aqui eu já venho um pouquinho mais alto, tá vendo? Olha aqui a posição. Ela vai agora cobrir toda a parte aqui de baixo. Colo o lado esquerdo. Deixo o direito aberto e vamos fazendo a interseção. Elas têm que cruzar uma na outra. Ó, tá mais alta. Colo sempre o lado esquerdo. Eu aqui olhando de frente vai ser sempre o esquerdo. O direito passa por cima. Abriu aqui. Então, colo tudo aqui para baixo e finalizo. Agora, novamente, ó, quando eu viro aqui, ela já começa a ter o movimento natural. Eu só acerto ali o centro, ó, dou aquela ajeitadinha aqui, ó, e
viro as pontinhas, tá vendo? Aqui eu posso até dar mais uma forçadinha, olha, para fazer a curva. Então, ajeito aqui e dobro as pontinhas para fora. Posso, inclusive, aqui no centro também já fazer uma terceira virada. Ó, 1, 2 e 3. Aqui já começa um botão, tá vendo? Bem abertinho. As pétalas não estão caindo ainda, então dá para ser um botão. Ou só aquele interno, tá? E novamente, quando for colocar a sépala vai subir toda essa área. E agora vamos partir para 5 pétalas. Se você estiver trabalhando num lugar muito úmido, tá? Que não tem ar-condicionado, você pode deixar ela aqui um pouquinho, até bom na hora de trabalhar para ela não ficar mole demais. Mas é só se o ambiente for úmido em excesso. Se tiver chovendo muito, enfim, e não tiver ar-condicionado para ajudar a secar aí o ambiente. Então, boleou. Essas aqui, a transição delas vai ser maior. Então, elas podem abrir mais, tá? Elas já vão fazer o movimento aqui de abrir. Olha como é que atrás é diferente a textura, tá vendo? Aqui é muito mais delicada, atrás ela tem uma marcação mais forte. Continuamos no Vzinho. E tá vendo? Eu não tô subindo muito, tá? A colinha agora é mais aqui pra ponta. Só mesmo para poder fixar. E agora, como não tem mais aquela interseção de 2 ou 3 aqui, a gente vai partir para 5, a gente vai começar em uma interseção qualquer. Então, eu venho aqui, faço o mesmo processo. Colo da esquerda, a rosa sempre tem que vir nesse sentido, tá? A gente não pode inverter também, porque deixa de ser o movimento da rosa natural. Como são 5, eu vou entrar ainda mais. Tá vendo? Aqui, ó, quase que encaixa, mas eu ainda tenho área para mais uma. Então, abri, encaixei bem lá dentro aqui, ó. E colo a externa e passo essa por cima. Tá vendo? E ela tá aqui, o acabamento todo certinho aqui embaixo, tá vendo? Olha, uma sobrepondo a outra. E agora, eu só acerto aqui o centro e venho girando toda a lateral dela. E agora a gente tá abrindo mesmo a rosa. Então, acerta aqui, você não precisa vincar, tá? Eu não quero vincar. Só quero acertar ali o centro pra vir aqui e posso, inclusive, fazer bem aberta, tá vendo?
Quanto mais eu vincar aqui e virar ela, mais natural ela fica. Só que para ela não secar caindo demais, eu vou deixar ela viradinha, assim, deixa eu segurar assim para vocês visualizarem melhor. Porque ela vai subir um pouquinho e vai secar assim. Então, eu viro ela de cabeça para baixo, faço aqui um ganchinho e posso pendurar, pode ser num escorredor de macarrão, de secar macarrão, pode ser até naqueles suportes que vem também em micro-ondas, em alguns tipos de micro-ondas tem um suporte que a gente consegue pendurar. Então aqui, tá vendo? Tem que ter uma altura que a gente consiga deixar ela igual um morceguinho pendurada, assim. Eu adoro chamar minhas rosas de morceguinhas. Então tem que ser algum suporte, pode ser suporte de secar macarrão, ou esse aqui, por exemplo, que é de micro-ondas, tá? No meu micro-ondas, quando eu comprei o micro-ondas, veio com essa grelha aqui. O importante é que tenha uma área para ajudar aqui a secar. Bom, eu vou parar agora com essas pétalas, tá vendo? Ela já tá, deixa eu tirar aqui só para conversar melhor. Ela já tá com um visual legal. Quando eu colocar as pétalas aramadas aqui, ela já tá no tamanho suficiente. Mas se quiser, ainda pode botar mais uma camada de 5 pétalas, tá? Eu vou parar por aqui e vou partir para as aramadas. Na verdade, vamos precisar de 11 arames do 26. Mas a princípio aqui a gente vai usar 5 para essa pétala do tamanho intermediário e depois 6 para maior. Como o processo é exatamente o mesmo, ó, de vez em quando eu venho e dou uma mexidinha aqui, dobro um pouquinho mais, só para ela ir mantendo. Conforme ela tá secando, de vez em quando eu só dou um cutucão nela, tá vendo? Que aí ela fica mais ainda marcadinha na posição que a gente quer, tá? Nem tão caída, porque a gente tá deixando ela nesse ângulo, e nem tão tombada para cima. Então, a gente vem aqui puxando as lateraisinhas dela, tá vendo? Como a gente não tem necessidade aqui, o processo é exatamente igual, só na hora da montagem é que a gente vai precisar das pétalas já todas sequinhas e fazer a montagem como fez aquele joguinho ali. Então aqui eu vou abrir uma, mostrar como é, para secar, do tamanho médio e uma do tamanho grande. Mas lembrando, eu vou deixar secando 5 desse tamanho e 6 da maior. Ó, eu venho, essa parte que já tá mais fininha, tá vendo que não tem nenhum ressalto, ó. Posso até passar o rolinho aqui para ter certeza que ela tá bem fininha para cá. E deixo um espaço aqui mais ou menos de 2/3 para colocar o arame. Então, cortei, repete isso nas 5. Então, agora aqui, eu vou umedecer a pontinha do arame para poder colar ali dentro. Tiro o excesso, tá? Normalmente eu fico toda marcadinha aqui de tirar o excesso. É importante a gente tirar esse excesso para não ficar melando aqui a pétala. Seguro aqui com o dedo médio, o dedo central, o dedo polegar. E vou direcionar com o dedo para não deixar esse arame escapulir. E direciona aqui entre o dedo médio e o polegar. Ó, passa aqui para não colar. E vai empurrando. Aqui, tá vendo? Eu botei mais ou menos até a metade aqui, já tá bom. Só dou uma pinçadinha aqui sem deformar a pétala, tá? Só para segurar
para o arame ficar bem firminho. Boleio aqui. E agora aqui com o arame, a gente vai dar uma giradinha já nele para posicionar, para ela já secar na forma. Tá vendo aqui? A gente dá aquela giradinha no arame para ela já, quando for secar, ficar aqui na forma mesmo da pétala. E isso também ajuda a não rasgar a pétala, tá? Quando a gente dobra o arame, ele não rasga com facilidade. Então, tirei aqui, olha a marcação, como é que tá bem marcada. O mesmo movimento que eu dei nas que estavam já na rosa, eu vou fazer aqui. Então, eu vou marcar aqui o centro e venho aqui, ó, enroscando as laterais, tá vendo? Ó, deixa eu virar assim para ficar mais fácil de ver. Eu vou virar aqui a lateral. Se quiser, se achar mais fácil, pode fazer assim, olha. Pegar a pontinha do pincel ou até mesmo um bastãozinho. E vamos botar para secar. Então, eu venho aqui com esse movimento e ponho aqui para secar. Tá vendo? Não tem problema se uma ficar com mais curva do que a outra, porque na natureza as dobras não são idênticas. Então, a gente deixa secar para ela fazer exatamente essa parte côncava. Então, ela vai secar aqui na casquinha de ovo, tá? No ovo de Páscoa. Agora, vamos para a pétala maior. Então, aqui elas são 5 e essa maior aqui são 6. Agora, essa daqui, como ela é bem grandona, não vou ter capacidade dela dentro do frisador. Ó, aqui pra fora, tá mais fininho. Eu venho aqui, por isso eu não tô começando aqui na base, tá vendo? Vou até afinar mais aqui a ponta. Pronto, tirei o excesso. Então, se ficou grossinha ainda a massa, não tem medo. Abre a pétala de novo, afina as pontinhas e tá tudo certo. Então, eu passo aqui o amido na mão para ela não colar. Ó como é que ela é bem maior, tá vendo, do que a outra. Ela pegou meus dedos por completo. Então, eu venho aqui. Opa! Tiro o excesso. Vem no centro, muito cuidado para o arame não escapulir, então segura entre os dedos. Se escapulir aqui um pouquinho, ó, dá uma pinçada, porque realmente colou na minha mão é muito quente e acaba às vezes colando. E isso acontece com muita gente. Então, eu vou dar uma pinçadinha aqui, para não precisar fazer outra. Arame todo escondidinho. Vamos bolhar. Agora, como eu falei, ela é bem maior do que esse frisador. Da mesma coisa que a gente fez na outra, eu vou girar aqui, ó, o arame, como é que eu dei uma torcida. E vou encaixar ele aqui dentro. Agora, eu não vou forçar a ponta ali, tá? Eu vou frisar aqui atrás.
e frisar a frente. Então, eu tô frisando ela em 2 momentos. E vamos fazer o mesmo movimento das outras. A única diferença foi essa, porque como ela não encaixa por completo, eu vou frisar ela em 2 momentos, em 2 estágios. Então, eu venho aqui, ó, para me facilitar. Venho com as costas aqui do pincel, com o cabo do pincel. E dou uma giradinha. E ponho para secar. Deixando sempre a curvinha para baixo. Cuidado para não dobrar ali. Então, posiciona bem. Pronto. E ela vai secar aqui. Aqui, cuidado, porque aqui esse movimento é importante, tá? Para elas depois encaixarem perfeitinhas uma na outra. Pronto, enquanto elas secam, vamos agora para a folha. Essa mistura aqui, ela tá um pouco escura, mas ela aqui tem basicamente verde folha, amarelo e vermelho. Ela aqui tá um pouco carregada no verde folha, por isso ela tá muito escura assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui misturar um pouco mais do amarelo e clarear um pouquinho ela, que ela não tem necessidade de estar tão escura. Então, botei aqui 2 gotinhas de amarelo, olha, já. E já vou aqui misturando. Aqui é praticamente a proporção igual, tá? De verde, vermelho e amarelo. Eu tô botando um pouco mais de amarelo, porque ele tava com mais verde do que as outras proporções. Então, eu tô aqui aumentando o amarelo, ó. A diferença, tá vendo? E esse verde a gente vai usar tanto para sépala quanto para as folhas. Então, aqui eu tenho esse cortador de folha, que ela tem 2 tamanhos, tá? Eu gosto de usar bastante, tá até aqui que eu usei agora há pouco. Eu gosto de usar sempre para fazer uma menorzinha para a ponta do arranjo de folha. Mas não tem necessidade, a gente pode usar um único cortador, tá? Então, eu vou usar os 2 para vocês verem aí a diferença. Então, a mesma coisa, a gente vai aqui, como na pétala. Eu já vou abrir 3 aqui, porque a gente vai fazer uma de cada. Da mesma coisa, a gente vai abrir fininha, começar aqui pela menorzinha. É importante a gente posicionar o centro, onde vai entrar o arame, tá? Então, tá vendo? Olha, aqui a pontinha bem certinha. Aqui a mesma coisa. Esse daqui, ele tem uma marcação até para altura. Então, quando a massa tá muito grossa, a gente não consegue cortar. Ele já delimita, tá vendo? A espessura. Não consegue uma folha muito grossa. E aqui, então, todas elas, tá vendo? São serrilhadinhas assim na ponta. Tem esses dentinhos exatamente para ficar esse corte que é, de fato, da folha da rosa. Então, aqui a gente pode usar o arame 24 ou 26. Eu vou usar o 26, mas se você, só para facilitar aqui, mas se você tiver o 24, pode usar o 24, tá bom? O processo vai ser o mesmo. Então, passo a cola, seguro aqui a pontinha, deixa eu pegar o amido. Ó, coloquei até só, deixei essa pontinha aqui, coloquei 2 dedinhos e só vou segurar aqui a pontinha para o arame não sair. Eu não quero deformar essa folha, tá?
Só dou um apertãozinho. Então, direciona aqui o arame. Então, tá vendo? Olha, eu venho aqui na lateral, se ele fica sem a forma da folha, eu venho e aperto por cima, ele tá bem firme. Eu posso bolear aqui? Devo, porque a gente não vai bolear para tirar esse frisadinho, a gente vai bolear um pouquinho por dentro, tá? Aqui, independente, a gente vai bolear para afinar, tá vendo? Eu venho boleando por dentro, sem fazer nenhum babadinho, é só mesmo para afinar. Ó. Eu só tô querendo afinar ainda mais essa folhinha. Tá vendo? Eu não quero tirar essa marcação que ela tem, só deixar fininha. E eu vou posicionar, essa que é menorzinha eu trago mais pra ponta, bem no centro, tá vendo? Porque se ela marcar tortinha, ela vai ficar esquisita. Então, ela tem que estar bem no centro. Segura aqui para não fugir. Ó, tá vendo? Ela marcou bem no centro. Eu dou uma leve dobradinha nela, ó. E ela é uma folha mais retinha, ela tem pouco movimento. Posso fazer um pouquinho assim, mas ela é uma folha mais retinha mesmo. Então, eu posso deixar ela aqui secando assim em cima do isopor, em cima da bancada que você estiver trabalhando, tá? E cuidado para não rachar aqui atrás, tá? Para o arame não ficar aparente. Então, vamos lá. Tá vendo? Porque ele tem esse afundadinho. Então, a gente tem que tomar cuidado pro arame não vazar ali. Dá uma pinçadinha. Posso fazer uma curvinha assim, ó. Dá uma viradinha assim a ponta. Prontinho. Então, eu tenho aqui 3 tamanhos de folha. E agora é só deixar tudo secar para poder pintar. As pétalas, já aqui, já tenho pétalas secas, tá? O que a gente vai fazer para poder encaixar na rosa? Da forma como está, ela não encaixa, tá vendo? Aqui o arame vai vazar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou segurar bem na base do arame e vou envergar. Aqui, botar assim, nesse sentido de 90 graus mesmo, tá? Faço isso com todas elas. E já vou fazer também com essas maiores, tá? Então, todas as maiores também vou virar aqui. Tudo viradinho. Agora, a gente vem para essa montagem. Então, eu vou aqui esticar a fita floral e da mesma forma que a gente fez ali, todas intercalando, eu vou aqui também começar intercalando. Então, ela tem que começar sempre nessa interseção, tá certo? Então, vou fixar a primeira aqui, bem firme. E agora, eu tenho que, olha, posicionando a que vem na sequência para dentro. Então, a gente vem sempre andando no sentido aqui horário e ela entra, a gente levanta um pouquinho, aqui colocou de primeira, aqui primeiro, de primeiro é ótimo. Aqui coloca primeiro, depois levanta aqui, vem com a outra, tá certo? E assim vamos fazendo com todas elas. A gente coloca um pedacinho para dentro e vem, ó, como é que ela já faz um efeito bem bonito, bem firme. Eu venho com a outra e fica faltando só o pedacinho da última. Venho aqui novamente, encaixo por dentro e sempre observando se elas estão bem juntinhas à base da rosa, tá? Isso é muito importante
para elas não ficarem tortas na altura. Então, vou descer aqui só um pouquinho, não vou descer tudo, porque agora eu vou colocar a outra camada. Eu até poderia acabar com ela nesse tamanho, porque aqui ela tá já num tamanho normal de rosa. Mas eu vou colocar as outras maiores para ela ficar bem grandona. E essa daqui eu sem querer encostei na hora que ela estava secando, e eu encostei no próprio corante, que eu vou tingir ela depois as pontinhas, então não tem problema. Ela vai ficar com essa pontinha aqui aparente, mas depois isso aqui vai ser tingido também. Então, da mesma forma, eu começo numa interseção, vou fixar ela aqui, o mais próximo que eu conseguir da base. Vou, olha, já apertando aqui para eu conseguir manter elas na posição. Então, tá vendo? Olha, coloco sempre uma saindo de dentro da outra. E aqui eu tô com o espaço exatamente da última. A última que ela é um pouquinho mais enrolada pra gente colocar, porque ela tem que entrar unindo tudo. Então, encaixa aqui e foi. Ó, vira assim, que é mais fácil, inclusive, pra gente levantar e encaixar todas elas, tá vendo? Faz como um catavento. Agora eu vou encapar ela toda aqui embaixo. E vou fazer o acabamento da sépala, da parte aqui de baixo, que eu vou fazer com essa peça aqui, que ela vai cobrir esses arames e fazer a parte aqui de baixo ficar bem bonita. Ó como é que ela tá bem grandona. Eu vou aproveitar agora do botão. Então, vou encapar aqui o botão também. E vamos fazer, então, essa parte agora da sépala. Para maior, eu vou usar esse cortador maior e para o botão, esse pequenininho. Então, eu vou pegar aquela massa que a gente tinha já tingido de verde e eu vou abrir, diferente do que a gente abre normalmente, eu vou abrir, olha, como se fosse um chapéu de mexicano, sabe? Eu vou abrir com isso aqui mais alto no centro, tá certo? Então, eu abro, respeitando realmente essa parte central aqui. Ó, então eu vou posicionar bem no meio desse montinho. Então, parece inclusive uma pétala, né? Eu vou trazer aqui pro pad, levanta sempre dois lados, assim que fica mais fácil. E agora eu vou bolear, porque eu quero aumentar. Deixa eu colocar aqui assim. Eu quero realmente aumentar isso daqui, deixar fininho e aumentar, quase que dobrar de tamanho. Olha só a diferença do tamanho, tá vendo? Então, eu vou esticar com o próprio boleador mesmo, é a melhor forma, e afinar bastante. E agora, não me pergunte por quê, mas eu vou cortar, fazer aquele serrilhadinho que tem em volta do cálice, mas eu não vou cortar de todos. Na natureza, sempre tem uns que não tem o serrilhado. Então, tá tudo soltinho. E eu venho com uma tesoura bem fininha e venho, olha, nesse sentido. Deixa eu botar aqui para ficar bem fácil de ver.
e dou aqui uns 4, 5 picotinhos, tá vendo? Ó, sempre nesse sentido, tá? Eu não posso nunca fazer de lado, porque senão não fica como é na natureza. Ele tá sempre em pezinho esse corte. Ele é bem em pé. Então eu venho aqui, dou uns 4, 5 picotinhos, prestando sempre atenção para não ficar deitado, tá? O picote é reto. E vou deixar um sem picote, tá certo? Então agora eu venho, viro ele aqui ao contrário, deixo aquele bumbumzinho para fora e vou passar a clara em quase todo ele, porque a gente vai colar em todo o botão. Depois o que precisar, a gente passa um pouquinho mais. Então eu venho aqui, ó, deixa eu tirar o isopor, bem no centro. E vou virar. E eu tenho que posicionar aqui, olha, tampando todo o isopor, tá? Eu tenho que tampar aqui todo o isopor. Como eu coloquei poucas pétalas, aqui embaixo só botei da pétala pequenininha. Eu posso inclusive vir com o boleador aqui, ó. E vou acertando. Mas eu não posso deixar nada do isopor aparente. E venho aqui e marco também o cálice, fazer bem essa pontinha. E vou colar mais ainda aqui, tá? Porque o botão ele é bem fechadinho. Então a gente pode colar todo o cálice. Que no caso o nome correto é sépala, todo aqui pra cima. Pode deixar alguma pontinha soltinha, pendente? Pode, tá? Posso, de repente, fazer aqui algumas já começando a se soltar. Tá? Mas o correto do botão é estar realmente todo coladinho. E preste muita atenção para não ter nenhuma área aqui embaixo de isopor aparente. Tá? Faz todo o acabamento aqui, para não aparecer nada do isopor. Então, feito o cálice do botão, vamos agora da rosa gigante. Então, aqui, olha, novamente, vou abrir, deixando só o centro. Então, não sei se vocês repararam que na primeira eu inclusive não fiz tão fininho, exatamente para conseguir depois dar aquela esticada com o boleador, tá? Então aqui é só posicionar, olhando bem o centro, cortou aqui, dá só uma mexidinha para ver se tá tudo ok. Tá vendo? Aqui tá bem gordinho, tá? Essa área aqui a gente precisa dela realmente bem gordinha para fazer o cálice. Agora eu venho com esse boleador aqui maior e dou aquela esticadinha. Quando estica aqui, ele naturalmente afina. Ele já fica bem fininho. Cada hastezinha aqui da sépala fica bem fininha. Olha a diferença do tamanho. Então, esticou tudo. E agora eu venho, coloco na mão e vamos novamente para o corte. Faz com uma tesourinha bem fininha, tá? Ó, de 4 a 5 picotes já tá, ó, botei 5 aqui, já é suficiente. Olha quando vira como é que fica bonitinha. Então, venho aqui, passo a clara em quase toda ela. Agora nessa não tem necessidade realmente, porque ela pode ficar penduradinha. E aqui vai ajudar a estabilizar também aqui a questão das pétalas não ficarem girando. Então, deixa eu apoiar aqui para ela não machucar.
Levo cuidado para não colar nenhuma posição torta, então vem devagarinho. E tenta colocar nas interseções, tá? Aqui, como a gente tem 6 pétalas, ela não vai ficar exatamente em todas as interseções, mas a gente tenta o máximo colar aqui nas interseções, que com isso ajuda a estabilizar, como eu falei, a questão aqui do movimento das... Ela vai ficar presinha, tá vendo? Só uma ali vai ficar sem. Então, elas não vão ficar balançando de um lado para o outro. E aqui a gente ajusta. E eu venho aqui de novo, olha, com caulezinho. Deixa eu fazer assim que eu acho que vai ficar mais fácil para ver. Eu venho aqui com a parte de trás do pincel e dou uma ajeitadinha, arredondando esse cálice. Ajeitando literalmente aqui a bundinha dela, tá vendo? Olha. E posso vir aqui boleando aqui também um pouquinho com o próprio cabinho do pincel. Eu vou colar mais umas pontinhas, para não deixar ela pendurar demais isso daqui. Opa. Então, aqui só mais uns pontinhos e pronto. Então, agora quando eu virar, ela naturalmente, as pontinhas vão se soltando e vai ficando, ó. Aqui ela vai, pela gravidade mesmo, já vai caindo. Tá vendo aqui, ó? Quando vira, elas vão caindo. Então, agora, a gente vai finalizar a pintura. Eu vou começar pelas folhas, as folhinhas que a gente fez mais cedo. Eu já tenho outras, inclusive, aqui também já sequinhas. Eu vou passar, aqui tem um verde esmeralda e tem esse aqui que ele é mais fechadinho, mais para cor mesmo de folha. E a gente vai misturar um pouquinho os dois e eu vou passando em toda a folha. A cor como é que já ficou bem diferente, tá vendo? Tiro bastante o excesso. E vou passar dos dois lados, tá? Posso escurecer um pouquinho mais esse centro. E vou fazer esse verde em todas elas. Ah, Lu, você não podia ter feito então a folha com verde mais escuro? A diferença é que a gente está aqui construindo cores, tá? Eu não tô fazendo uma cor única, chapada. A gente está construindo cor. Então, por isso a gente faz um verde com um tom mais claro e por cima, ó, segura sempre aqui na base do arame. Então, por cima, eu venho com essa outra camada dos tons de verde, que ela fica muito mais natural. E agora que eu passei o verde aqui, a folha tá pronta? Ainda não. Eu não sei se vocês costumam reparar, mas eu ainda vou queimar um pouquinho, vou deixar esse verde aqui que depois a gente usa no cálice, tá? Eu vou queimar um pouquinho com esse tom aqui, que é o terracota, mas se você não tiver, pode usar um vinho, enfim, pode usar uma outra. Eu gosto muito desse aqui, desse terracota. E eu vou aqui, olha, as pontinhas dela,
eu vou dar uma queimadinha, que a folha da rosa, ela tem um queimadinho na ponta, sabe? Principalmente as pequenininhas. As pequenininhas, elas são bem mais escuras. Mas a gente dá só uma queimadinha aqui, ó. Nas pontinhas, aqui no centro também. Olha a diferença, como já fica. Tá vendo? E aqui a gente ainda vai passar uma camadinha de verniz laca, que é um verniz próprio realmente para produtos alimentícios, para flor, para chocolate. É um verniz em spray. E aí ela vai ficar com esse efeito aqui, ó. Olha como é que ela fica bonita, tá vendo? Fazer agora a menorzinha. A menorzinha eu posso caprichar bastante aqui na pontinha. Como eu falei, as folhas menores, elas são mais queimadinhas assim. Elas têm mais essa cor. Depois é que ela vem e abre o verde. Agora eu vou então passar a camada de verniz. Então agora eu coloco se for o pétala, enfim, aqui no caso a gente vai fazer com a folha para colocar o verniz. Coloco dentro de uma caixa para não voar verniz para todo lado. Então aqui coloco dentro de uma caixinha e venho aqui com esse verniz. Ele é próprio realmente para esse tipo de produto. E dou aqui uma camada sempre com uma distância de uns 30 centímetros para não pesar e de repente cair alguma gotícula e ficar marcado e fica o excesso do verniz. Então, o ideal é a gente realmente fazer com uma distância. E aqui eu já passei dos dois lados, a gente passa uma camada de um lado, espera aí uns 3 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos, deixa secar, que seca rápido. Vira, tá vendo aqui ainda tá um pouquinho com brilho, porque eu acabei de finalizar aqui. Ela vai secar e enquanto ela tá secando, a gente vai fazer a parte da pintura. Eu vou começar aqui pelo botão. E aproveitando que eu já tô com aquela misturinha do verde, eu vou passar aqui embaixo. Então, vou dar aqui uma pincelada no cálice, pode pintar aqui um pouquinho também na base dela, não tem problema. Olha, porque aqui a gente consegue igualar a cor, inclusive aqui da fita floral, que seria o caule no caso. Então, só aqui, muito cuidado, tá? Por conta dessas pontinhas. Na hora de passar o pincel aqui, passa com bastante cuidado. E a pontinha que tiver virada também, dá uma pinceladinha aqui. Ó, caiu um pedacinho, mas tudo bem. Todo o cálice. Inclusive, eu posso vir aqui também, olha, com um pouquinho do queimadinho. Dá só assim, de leve, tá? Não precisa se preocupar, isso não é obrigatório, tá? Só um leve queimadinho. Tanto que na flor maior eu nem vou fazer, só tô fazendo aqui porque é botão. Então, cálice devidamente com a cor acertada. E agora eu venho com um amarelo não muito escuro. E vou colocar ele aqui por dentro, tá? Para escurecer um pouquinho e dar mais contraste. Então, tiro aqui o excesso e venho aqui por dentro, olha, vou literalmente só escurecer essa parte interna que dá mais vida. Aqui, posso inclusive aqui, olha, nas interseções das pétalas, também colocar um pouquinho desse amarelo. Tá vendo? É um amarelo um pouquinho só mais escuro. Ele não é um tom muito acima. Então, quando você for fazer, procura um amarelo que não seja tão escuro o da sua base, tá? Então, o amarelo. E agora eu venho com essa cor aqui, que é a tangerina.
E eu vou literalmente queimar essas pontinhas dela. Então eu venho só com o tangerina e vou, olha, só, deixa eu botar aqui para eu não esbarrar e não fazer bagunça. Então eu venho com o pincel sujinho, sem estar carregado, e venho, olha, na ponta e vou passando bem na pontinha, porque essa flor ela tem essa tonalidade assim bicolor. Eu poderia fazer a rosa toda amarela? Poderia, sem o menor problema. Mas essa que eu decidi fazer aqui com vocês, ela é bom para a gente ter essa possibilidade. Eu poderia deixar a flor só no amarelo, e aí, se fosse só no amarelo, eu carregaria um pouquinho mais no contraste de amarelo aqui, tá? Então agora, por isso eu falei que aqui não tinha problema, que ela encostou realmente e encostou exatamente nesse corante, ela acabou tingindo, mas não tem problema. Então, eu vou começar por cima e depois eu vou da mesma forma, aqui todo esse centro. Então eu venho aqui escurecendo, mas principalmente aqui no miolinho, tá? Que é onde tá mais apertadinha. E aqui também nessas pétalas que já estão aramadas, a gente pode vir também um pouquinho mais escuro, principalmente nessas que ficam mais expostas, botar um pouco mais de amarelo. Quando a gente coloca assim, ela ganha mais volume, tá? Ela ganha mais contraste, com isso mais volume. Tá certo? Então, todas elas devidamente já aqui escurecidas, e agora eu venho para essa pontinha. Então, eu venho bastante aqui no miolinho. E repara que quando eu vou passando aqui nessa base, a textura que a gente fez antes, que não aparentava tanto, agora ela ganha destaque. Então, por isso é muito importante passar no frisador todas as pétalas. Olha, aqui algumas quebraram, não tem problema, porque na natureza também algumas acabam tendo umas partes comidinhas, isso é normal, então não tem problema. A gente não precisa ficar desesperado, ai, minha flor quebrou. A pétala rachou, a flor quebrou, isso não precisa se preocupar. Então, faz isso em toda a volta. Muito cuidado para não carregar demais, tá? Para não ficar também sem conseguir ver a cor que tá embaixo. E não esquece de passar realmente em todas, gira bem a flor para ver se não tá esquecendo nenhuma ponta. Olha todos os ângulos dela, que às vezes passa e a gente não vê. E o importante é olhar todas as dobrinhas que a gente fez aqui, porque essa coloração é só nas pontas, então vira toda a flor e observa se não tem nenhuma pontinha faltando. E agora vamos fazer o acabamento embaixo, também acertando o tom do verde. Então, agora virando e fazendo aqui o acabamento com o verde. Lembrando sempre de a pontinha que virar,
a gente dá aquele toquezinho também, tá? E flor pronta. Agora vamos montar o galinho de folha. Agora aqui com as folhas, a gente pode montar ou um arranjo com 3 pequenininhas e as outras maiores na sequência. Ou também com a grande na ponta, não tem problema algum, e seguindo as outras também, tá? E vai ser exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, vamos fazer essa aqui com mais folhas e esse com menos. A gente monta ela exatamente nesta posição, ou seja, vai entrar uma folha bem rente, virada aqui em 90 graus, deste lado, e a outra também da mesma forma, 90 graus, aqui do outro, tá certo? Então, a gente já faz isso antes de montar o arranjo, para na hora não errar e acabar dobrando pro lado errado. Então, aqui eu já dobro. Tá vendo as menorzinhas? Eu fiz elas realmente mais escurinhas, que é o natural. E aqui então vamos montar desta forma, certo? Então aqui eu vou cortar a fita em 2, porque a gente não tem necessidade de um caule muito grosso, como é o caso da flor. Então, a gente usa aqui metade da fita, tá? Então, vamos lá. Estica. Começar pelo menorzinho. Então, eu venho aqui um pouquinho mais abaixo, giro e levo até a ponta. Tá vendo? Que a gente não corre o risco de bater ali e quebrar. Então, eu dou só um espacinho para as folhas não baterem entre elas. E já fixo de um lado. Coloco aqui, vou fixar do outro. O arame aqui não pode aparecer, tá? Então, deixa bem firminho. E desce aqui. Então, eu vou deixar esse com as folhas maiores para a flor e o com as pequenininhas para o botão. Então, começo aqui pela menorzinha. Dou aquela giradinha, subiu. Ó, prendeu. Já venho aqui exatamente na mesma altura, tá? A folha da rosa, ela tem a mesminha altura. E ela é bem coladinha mesmo. Então, eu tenho que dar um espaço, vou girar, dar um espaço para outra folha poder entrar, tá vendo? Eu não posso colar uma em cima da outra. Eu tenho que dar o espaço, sem esquecer de puxar a fita. Pronto, olha. Aqui eu já consigo, escondendo bem o arame. Coloca de um lado.
Puxo aqui, deixo bem firmezinha, todas no mesmo sentido. E agora é só descer. E para prender aqui, eu vou dar aqui uma torção, dar um espaço. Ela não é também agarradinha. E eu venho deixando aqui sempre bem justinho, tá? Para não ficar aparente, um acabamento bem bonito. Olha como é que fica interessante. E essa rosa, o caule dela acabou ficando curtinho. E eu posso aumentar na hora da montagem, para eu deixar ela até para espetar em bolo e tudo. O caule dela ficou pequeno. Na hora que a gente vai medir a altura do bolo, a gente pode complementar com outro arame 18. Então, eu vou aqui, a gente pega exatamente na parte onde está a interseção aqui dos arames e coloco, vou fixar primeiro a fita na base da flor, agora venho com outro arame e aumento. Dessa forma a gente não vê o arame sendo emendado. E nessa posição aqui, onde estaria o finalzinho, eu vou acrescentar a folha. Então não vai também aparecer a emenda de arame. Então eu vou, dobro. E é só finalizar até a parte de baixo. Então aqui, olha, bem de frente para ver melhor o resultado dela, como é que ela ficou bem grandona, linda. Eu particularmente gosto muito. Ela sozinha já faz a festa aqui em qualquer bolo, já faz um visual bem bacana, inclusive pode botar num estilo de vaso, enfim, fica muito interessante. E principalmente com essa montagem também da folhagem, tanto essa quanto do botão. E eu não sei se vocês repararam que eu botei, olha, o botão com mais folhas, porque o botão é menorzinho, mais delicado, então cabia colocar mais folhas do que na flor grande. Então ficou aqui um equilíbrio de tamanhos. E uma coisa importante, essa aula fica disponível só até terça-feira. Amanhã começa a aula da peônia, então ainda dá tempo de assistir as duas junto. E na terça-feira, essa daqui sai do ar e vai só pro curso, tá certo? E aí no último dia da peônia a gente vai conversar aí a respeito do curso, que tem muito material bacana, muita flor linda para aprender bastante e vocês evoluírem ainda mais aí na confeitaria. Então, gente, um beijo grande e até amanhã.